Capítulo 196 Comandante do Exército. Soverik deu de ombros e foi se sentar em seu trono. Ele colocou o pé instru e se dirigiu ao auditório. Existe alguma outra pessoa aqui que não concorda comigo sendo seu líder? Ele perguntou enquanto relaxava em seu trono. Ninguém disse nada. Você podia ouvir um alfinete cair no silêncio. Eles não ficaram em silêncio por causa do medo. Eles queriam ouvir o tolo que vai discordar claramente. Então as pessoas prenderam a respiração e olharam em volta. Isso é bom. Vocês todos viram o que eu posso fazer e o que acontece com meus inimigos. Se vocês me seguirem, eu os levarei a fazer o mesmo com nossos inimigos. Nós os derrotaremos. Eles não ficarão contra nós. Nós caminharemos sobre seus cadáveres. Nos banharemos em seu sangue. Seremos imparáveis. Seremos vitoriosos. Sua voz continuou a subir enquanto ele falava. Então ele ergueu sua lança ensanguentada no ar e gritou, pela vitória. E o salão ecoou com ele. Para a vitória. Alguns deuses da origem estavam boquiabertos. Sua boca aberta em estado de choque. O que Soverik fez foi chocante por si só. O que o filho da lenda disse foi o mais chocante de tudo. Porque se essa profecia estiver certa, Soverik será o filho do avião. Ele se tornará uma figura lendária do avião. Algumas pessoas se voltaram para uns representantes da família Gastorix, que ficaram igualmente chocados enquanto uns deuses da origem se voltaram para Guntu. Guntu em questão estava olhando para o filho das lendas com ciúme no escrito em todo o rosto. Eu gostaria de ter esse olho. Então poderei ver as histórias antes que elas aconteçam e poderei enganar melhor as pessoas. O filho da lenda falou novamente. Esta criança está sob a proteção do Conselho do Reino do Plano Virut. Foi uma declaração simples com um significado pesado. Todos aqui entenderam o significado pesado por trás dessa declaração. Ninguém entendeu mal, nada. Quero saber tudo o que há para saber sobre aquele menino. O filho das lendas disse a Guntu. Claro. Guntu concordou e enviou uns registros de Soverik. Ele ainda estava olhando para o filho das lendas com ciúmes, mas seu alvo optou por ignorar uns olhares estranhos. Enquanto isso, em algum lugar na multidão de pessoas no pavilhão de observação. Uau, simplesmente uau, disse Kaila depois de ver o show que Soverik fez. Você acha que conhece alguém? Então isso acontece e te surpreende. Ela morava com Soverik desde que ele tinha alguns meses de idade. Ele era apenas um pirralho espertinho naquela época. Vê-lo esmagar seus colegas, como se fosse um adulto intimidando crianças, trouxe de volta memórias dos tempos em que Soverik costumava dizer que ele é único e que não deve ser comparado aos outros. Acontece que ele estava certo. Ele não estava apenas jorrando bobagens. Então é isso que é preciso para quebrar todos os recordes da academia. Eles até o expulsaram sem uma cerimônia de premiação. Ela balançou a cabeça. Você viu o que ele fez? Mila, que estava quieta, finalmente falou. Sim, ele mostrou sua força e se tornou o líder, respondeu Kaila. Como ele mostrou sua força? Perguntou Mila. Ao lutar, Kaila respondeu rapidamente. A resposta era óbvia. Mila balançou a cabeça. Você acha que Soverik pode lutar contra todos uns quase 1 milhão de jovens aqui? Não. Por que não? Não importa o quão forte ele seja, ele se cansará e ficará sobrecarregado. Então, o que ele fez para se tornar um líder? Ele mostrou sua força. Como ele mostrou sua força? Mila perguntou novamente. Desta vez, Kaila não conseguiu responder. A resposta óbvia não era a resposta certa. Mila atendeu. Ele dividiu e dispersou seus oponentes. Ele primeiro os assustou com uma demonstração de força. A maioria dos jovens foi derrotada por isso e não quis discordar dele, quando se proclamou líder na época. Mas alguns ainda estavam dispostos a lutar contra ele mesmo em face de tais probabilidades. Ele mostrou a este grupo de pessoas o que acontecerá se eles lutarem contra ele e perderem. Eles escolheram recuar então. Ele reduziu com sucesso 1 milhão de oponentes para apenas 100. Então ele quebrou todos aqueles 100 de uma só vez em outra demonstração de força. Esses 100 teriam sido capazes de irritar as pessoas contra ele em outras situações. Mas eles podem agora e nunca mais ninguém gostará deles porque Soverik quebrou o moral de seus inimigos, antes mesmo da luta. Além disso, eles gostam dele.
Se você seguir um líder, então deve haver algo que você admira no líder. Você deve também concordam com o objetivo do líder. Essas pessoas admiram a força de Soverik e concordam com seu objetivo de vitória na batalha. Mila se afastou de sua tela para olhar para Kayla. Existe mais de uma maneira de lutar. Uma luta envolve a mente, tanto quanto o corpo. Você vê porque eu disse que o melhor que você pode conseguir em uma luta com ele é um empate. Kayla assentiu. Vamos voltar ao seu treinamento. Soverik não precisa de nós. De volta a Soverik. Soverik transformou uns adolescentes indisciplinados em um exército. Ele havia feito parte de um exército em sua vida passada. Foi assim que ele quase morreu e quase foi possuído. Ele também ganhou muitas memórias militares da alma do Lorde Demônio que queria possuí-lo. Então ele tinha muito conhecimento e experiência em como um exército funcionava. Agradeça à Mãe Celestial por isso também, porque uns adultos não ajudaram. Eles estavam dispostos a ver uns jovens se atrapalharem, por um tempo, mas isso não aconteceu. Soverik tinha um controle de ferro sobre essas pessoas. Ele incutiu disciplina neles e os colocou em forma com exercícios militares e exercícios. Por 6 meses, os jovens sofreram seu duro treinamento implacável. Eles estavam acostumados a trabalhar sozinhos, mas isso mudou. Eles aprenderam a seguir ordens e a trabalhar bem com os outros para alcançar um objetivo maior. Eles aceitaram seu treinamento, porque acreditam nesse objetivo maior. Eles ouviram falar de guerras e têm memórias de batalhas em sua linhagem. Mas isso está no passado. Eles tiveram paz por um longo tempo. Essas memórias os emocionam toda vez que vê espontaneamente para eles. Outra coisa é participar de guerras pelo bem do avião. Então eles estão ansiosos por isso. Muitas coisas foram conquistadas no passado, deixando a nova geração quase sem nada para fazer. Agora chegou a oportunidade de eles ajudarem a mudar o plano, a liberar o plano e a fazer fluir a energia de origem. Se o conseguirem, também farão parte das memórias que as gerações futuras verão. Soverik não precisou se esforçar muito para moldá-los à sua vontade. Eles aceitaram tudo o que ele lhes ensinou facilmente. Eles praticam por dias seguidos com nada mais do que reclamações ocasionais, mas não param. Ele até ensinou a eles uma música para cantar enquanto eles combinavam informação. Eles estavam cantando aquela música, agora. Para a batalha, nós vamos. Por um lado, nós buscamos. Não tememos nada. Não tememos ninguém. Só a vitória serve. Corpos sangrentos de inimigos. Rios de sangue fluirão. A terra vai devorar isso. Mas nós pisamos nele. Só a vitória serve. Até nossos corpos quebrarem. E nossas costas desistem. Até nossas almas se desgastarem. E nossa vontade desiste. Só a vitória serve. Mesmo através de mares tempestuosos. Mesmo através de céus separados. Mesmo em nossos últimos suspiros. Mesmo em nossas últimas pernas. Só a vitória serve. Soverik e seus generais observaram os soldados correspondentes. Ele fez ajustes neles por meio de seus comandantes. Esquadrão T9P. Execute o defin manuvre. Esquadrão T8P5. Segurie, apoie o Esquadrão T8A4. Ele disse em seu comunicador. Ele dividiu o exército em esquadrões usando um sistema hierárquico. A estrutura passou do nível 1 ao 9, do menor para o maior. O Esquadrão T9P é o segundo esquadrão de nível 9 com 100.000 soldados. O defin manuvre é um procedimento delicado que envolvia um ataque, blitz e uma falsa retirada para atrair os inimigos, apenas para cercá-los e isolá-los. O Esquadrão T8P5 é um esquadrão de nível 8 e é o quinto pertencente ao segundo esquadrão de nível 9. O Esquadrão T8A4 é outro esquadrão de nível 8 e é o quarto pertencente ao primeiro esquadrão de nível 9. Essas manobras são difíceis de realizar com seu grande número, mas não são soldados normais. Eles vê treinando com comunicadores em seus ouvidos, direcionando-os para familiarizá-los com os movimentos e também transmitir ordens a eles. Soverik enviará ordens ao comandante do esquadrão necessário, através do codinome de seu esquadrão, e os comandantes se certificarão de executá-lo. Seus generais o observaram trabalhar enquanto mantinham o silêncio. Eles foram selecionados por Soverik para assumir suas funções, caso ele não esteja disponível. Tudo pode acontecer na masmorra divina. Ele poderia ser separado do exército. Portanto, o exército deve ser capaz de resistir sem ele.
Esses 10 selecionados estiveram ao seu redor, aprendendo seus hábitos e métodos. Eles sabem que Soverik gosta de trabalhar em silêncio, por isso ninguém falava nada. Parece bom o suficiente. Vamos atacar a masmorra amanhã. Eles podiam conversar, agora que Soverik havia se dirigido a eles. Um deles deu um passo à frente. Com todo o respeito, você tem certeza de que devemos seguir sua estratégia? Você deve entrar na masmorra primeiro. Soverik continuou, a olhar para o exército em marcha enquanto respondia ao general que estava atrás dele. Sim, devo. Não podemos encontrar outra estratégia. Não há outra estratégia que nos permita ter uma posição segura na masmorra. Mas se você morrer, todo o exército desmoronará. Então eu não vou morrer. Você não tem fé em mim? Não, senhor. Eu tenho a maior fé em você. O general rapidamente balançou a cabeça. Soverik não se importava se ele era sincero ou não. Ele só se importava com uma coisa: obediência. Então siga minhas ordens. Ele disse aos generais. Sim, senhor. Os generais saudaram. Capítulo 197. Só a vitória servirá. Alguma outra preocupação que eu deva saber? Soverik perguntou ao resto. Não, senhor. Espalhe a notícia. Deixe os homens começarem seus preparativos finais. Então eles devem descansar. Partiremos ao amanhecer de amanhã. Não poderemos encontrar tempo para descansar nos próximos dias. Sua ordem foi enviada ao exército. Neste exército, suas palavras eram a lei. O exército preparou rações de vitalidade, equipamentos e armas. Então eles dormiram. Os refinadores do estágio principal da vitalidade não precisam descansar, mas combinar por 22 dias seguidos carregando armas e executando manobras os deixará precisando dormir. Então eles dormiram. Então eles se levantaram antes do amanhecer. Eles terminaram seus preparativos finais antes da primeira luz de um novo dia. Quando o sol nasceu no horizonte, os jovens ficaram em formação, prontos para a batalha. A luz do sol os iluminou e o que você podia ver eram soldados vestidos com armaduras uniformes. Eles não eram os jovens turbulentos de ontem, agora faziam parte de um exército. Muita coisa aconteceu desde que Soverik se tornou a comandante do exército. Enquanto a maioria aceitava, havia alguns que queriam se rebelar. Havia esquemas e planos, artimanhas e mentiras que alguns usavam para semear a discórdia no exército. Soverik não pode receber todo o crédito por colocar uns soldados em seu lugar. Ele tem que agradecer ao sistema de comando do exército por isso. A disponibilidade de sistemas eletrônicos de comunicação e vigilância ajudou a manter o exército em ordem e a se preparar para esse momento. Agora chegou a hora. A voz de Soverik soou no ouvido de todos. Sua voz chegou a cada soldado através do dispositivo de comunicação, em seus ouvidos, assim como as informações sobre seu desempenho geral chegaram ao registrador de pulso de todos os outros. Faz muito tempo que não nos preparamos. Mas estamos prontos. Faz muito tempo que não somos um exército e não nos conhecemos bem. Mas temos um objetivo comum. Qual é esse objetivo? Ele perguntou calmamente. Vitória. Eles gritaram de volta em resposta. Ele assentiu. É bom que você saiba. Disse que do outro lado do medo está a grandeza. Mas nós não tememos nada. Já que superamos nossos medos, a grandeza será nossa. Somos unânimes em nossa busca por esta grandeza. Nada nos deterá. Devemos ter o que viemos buscar. Para que viemos? Vitória. Ele assentiu novamente. Então ele continuou seu discurso calmamente. Através de sangue e lágrimas. Mesmo que nossos corpos estejam quebrados. Mesmo que nossas almas se desgastem. Mesmo quando rios de sangue fluírem. Mesmo quando a própria terra estiver empanturrada com o sangue que derramamos. Nada nos impedirá. Não tememos nada. Apenas a vitória servirá. Devemos ter vitória. Então ele começou a cantar o hino do exército. Para a batalha, nós vamos. Por um lado, nós procuramos. Não tememos nada. Não tememos ninguém. Só a vitória serve. O resto do exército se juntou e sua voz alcançou os céus. Corpos sangrentos de inimigos. Rios de sangue fluirão. A terra vai se empanturrar com isso. Mas nós pisamos nele. Só a vitória serve.
Ele colocou seu elmo e pegou sua lança, que segurou com força. Ainda assim, o canto continuou sem ele. Até nossos corpos quebrarem. E nossas costas desistem. Até que nossas almas se desgastem. E nossa vontade desiste. Só a vitória serve. Ele sorriu de dentro de seu capacete que cobria seu rosto, mas deixou seus olhos multicoloridos abertos para o mundo. Ele havia prometido a eles a vitória e só há uma maneira de alcançá-la. Ele entrou no portal brilhante da masmorra divina. Mesmo em mares tempestuosos. Mesmo através de céus separados. Mesmo em nossos últimos suspiros. Mesmo em nossas últimas pernas. Só a vitória serve. Mesmo quando ele se foi, a música continuou. Eles entraram no portal esquadrão por esquadrão de acordo com o plano. Eles tinham fé em seu líder de que ele manteria o terreno para eles. Mas o trabalho não poderia ser concluído sem o esforço deles. Então o exército se afunilou na masmorra. Demorou dias, mas o último finalmente entrou no portal. Mesmo assim, quando restava apenas uma única pessoa, essa única pessoa ainda cantava o hino do exército. Porque só a vitória serve. Na estrela de batalha do Leviatã. Os deuses da origem, e todas as pessoas assistindo sentiram o peso da determinação do exército. Estava em suas palavras e, em suas ações. Soou de seus ossos, como foi expresso de sua boca. Um deus da origem suspirou e disse: só a vitória serve. Kuntu estava carrancudo, pesadamente. As coisas pareciam boas, mas ele tinha alguns medos. Muito disso na verdade. Vamos torcer para que eles não experimentem a derrota. É disso que Kuntu mais tem medo. Foi uma grande coisa ver tantos jovens de diferentes linhagens e credos transformados em um exército ordeiro. Eles tiveram um grande impulso e um grande objetivo. Se eles falharam, seu fracasso também será grande. E Soverik está à frente de tudo. Ele estava preocupado, mas o filho da lenda estava sorrindo de orelha a orelha. Diga-me de novo. Porque eu não deveria simplesmente explodir a masmorra divina para o reino vir? Kuntu perguntou. Porque precisamos de um herói na próxima era de conquista. O filho das lendas respondeu. Kuntu balançou a cabeça. Ele não gostou nem um pouco. A família Gastorix precisava de Soverik para sua linhagem. Soverik precisa se tornar um deus da origem, para que sua linhagem se torne eterna. Mas o avião também precisa de Soverik. O Conselho Racial tem planos para ele que se recusaram a divulgar. Kuntu não pode recusar o Conselho Racial, mesmo que eles tenham exigido Soverik à força. Toda a família Gastorix também não pode. Eles teriam feito tudo o que podiam para ajudar o avião. Mas o Conselho Racial não fez exigências contundentes. Eles fizeram exigências, mas também pagaram pela ajuda do Gastorix com uma oferta que não podem recusar. A oferta não era de violência. É um objeto, pelo qual qualquer deus da origem estará disposto a dar tudo de si. Com esse objeto, o ancestral Gastorix não precisa sacrificar seu potencial para se tornar um deus mundial. Isso significa que a família não precisa mais de Soverik. Mas isso só trouxe mais perguntas. Porque um titã como o Conselho Racial pagará tanto por Soverik? Soverik é definitivamente especial e único. Ele é um gênio talentoso. Mas será que ele vale tanto? Kuntu duvida que o Conselho Racial faça um acordo tão ruim. Algo estava acontecendo que Kuntu não sabia e não gostou nem um pouco. Ele podia sentir o cheiro de uma boa história, em algum lugar e queria vê-la. Ele queria fazer parte disso. É muita pressão colocar as esperanças de nosso avião em alguns jovens. Eles viveram vidas pacíficas até agora. Outro deus da origem, disse. Muitos concordaram com ele. A maioria dos jovens que trouxeram veio de suas academias familiares. Eles treinam, mas não vivem a vida de violência que viviam no passado. O avião tem estado tranquilo até recentemente. Não ajudou que os descendentes não precisassem mais ir para o antigo campo de batalha, já que algumas cidades têm energia de origem. É por isso que a maioria das famílias tornou obrigatório que todos os seus descendentes participem da Torre do Céu assim que se tornam transcendentes. Isso lhes dará algo para almejar e eliminará os fracos. Sim. As coisas teriam sido mais fáceis se as entidades de mana pudessem entrar. Teremos muitas opções então. Nossos jovens terão despertado suas linhagens. Os anjos desconexos não serão páreo para eles. Você está indo longe demais. Podemos simplesmente inundá-lo com goles.
Isso não vai funcionar. A masmorra não permitirá que coisas com um núcleo de mana entrem. Eles continuaram a falar e a clamar enquanto observavam o exército desaparecer na masmorra divina. Kuntu não estava ouvindo. Ele se virou para o filho das lendas novamente e perguntou: para que exatamente você precisa de Soverik? Ele queria muito saber. O filho das lendas sorriu e disse: o refinamento torna um homem capaz de fazer o que 1000 homens podem fazer. É difícil e perigoso, mas é possível. O que é ainda maior é fazer 1000 homens atuarem como um único homem. Kuntu não entendeu a resposta. O filho das lendas não foi feito. Deixe-me perguntar uma coisa. Quem pode quebrar uma montanha com um único golpe, um único transcendente, ou uma entidade de mana? Kuntu respondeu. Um transcendente. O filho das lendas perguntou novamente. E se tivermos uma entidade de 1000 manas? Então é possível que as entidades de mana quebrem a montanha. O filho das lendas reformulou a pergunta. É possível que um único ataque de 1000 entidades de mana quebre uma montanha? Sim, é possível. Kuntu respondeu. Pequenas gotas de água compõem os mares. Mas se apenas um único ataque de uma única entidade de mana for permitido? Kuntu não precisou pensar muito na resposta. Então não é possível, não importa quantas entidades de mana existam. Contanto que apenas uma única entidade de mana possa atacar, o número de entidades de mana é irrelevante. O filho das lendas assentiu. É para isso que queremos Soverik. Para torná-lo possível. Capítulo 198 Anormal e inigualável. Kuntu perguntou. Mas como? Parecia inconcebível para ele. Você deveria saber a resposta agora. Eu dei a você todas as pistas para isso. O filho das lendas disse presunçosamente. Kuntu pensou sobre isso. Ele ainda não sabia a resposta para isso. Como eles planejam tornar Soverik capaz de utilizar o poder combinado de várias entidades de mana em um único ataque, como se todos eles estivessem atingindo a montanha? Mas ele tinha uma suspeita. E tinha algo a ver com o título de filho do avião. Dentro da masmorra divina. Soverik entrou correndo na masmorra. Sua perna estalou no chão enquanto ele avançava como um predador em busca de uma presa. Seu senso divino se espalhou ao seu redor em alerta máximo procurando o que seria sua presa. Houve um estrondo quando ele ultrapassou a velocidade do som. Sua aceleração era tão insana. Seu corpo e mente estavam em sincronia e com um propósito singular. Ele estava preparado para o que quer que fosse jogado contra ele. Os defensores também estavam preparados para ele. Ele foi recebido por uma enxurrada de ataques que foram enviados a ele antes mesmo de ele entrar. Eles de alguma forma anteciparam, ou previram sua entrada na masmorra. Todos os tipos de ataques foram enviados a partir do exército angelical defensor. Eles enviaram flechas e dardos. Este é o primeiro desafio a superar para limpar a masmorra divina. Enfrente aos ataques, mantenha-se firme e espere por reforços, disse Soverik para si mesmo enquanto corria para frente. Ele formou barreiras mágicas sobre si mesmo enquanto simultaneamente começava a preparar um feitiço de bola de fogo. Isso é o quão longe ele poderia levar suas proezas mentais com segurança sem danificar seu corpo. Ainda assim, ele foi capaz de criar, manter e reabastecer 20 barreiras enquanto bombeava uma bola de fogo escondida atrás dele cheia de mana. Os defensores estavam preparados. Seus ataques foram numerosos, mas isso é tudo. Eles não eram ataques mágicos e não eram focados, ou então ele não teria nenhuma chance. A masmorra colocou um limite em seus atacantes, mas esse limite também funciona nos defensores. Os anjos não podiam usar poderes e habilidades acima do estágio central de vitalidade. Isso não significava que não havia anjos preparando seus feitiços, era apenas lento. Se seus feitiços tivessem sido preparados e disparados, isso teria selado o destino de qualquer atacante enquanto eles bombardeavam o portal para a masmorra com feitiços. Mas agora seria tarde demais para ser eficaz em Soverik. A entrada da masmorra não está localizada no centro do exército. Em vez disso, está localizado dentro de um túnel. Limita quanto da hoste angelical deve ser enfrentado ao entrar na masmorra, mas também limita as escolhas dos invasores. Eles não poderão correr, ou se esconder, terão que enfrentar uns ataques aqui e agora. Se uns invasores tiverem sorte de alguma forma, o túnel limita o número de reforços que uns atacantes podem acumular, mesmo que consigam se firmar na masmorra.
Como um sábio disse uma vez, quando você faz planos, planeje o fracasso de seus planos. Os deuses planejaram tudo, até mesmo seu fracasso. Teria funcionado perfeitamente se Soverik fosse um refinador de estágio básico de vitalidade normal. Mas ele não estava. Ele era um lobo entre as ovelhas. Ele poderia enfrentar uma centena de seus pares e demoli-los. Tentar limitá-lo pelas regras que limitam seus pares é tolice. Ele passou pelo portal no túnel como um touro e correu direto para o exército. Ele não ficou no lugar para defender. Não, ele levou a luta para o inimigo. Ficar parado fará dele um alvo mais fácil e ficar perto da entrada fará com que seus reforços também aguentem os ataques. Seu trabalho era evitar que os reforços fossem dizimados assim que entrassem na masmorra. Então ele chamou toda a atenção do exército defensor e concentrou-se em si mesmo, longe do portal. Ele saltou e desviou dos ataques. Ele derrubou uns que não conseguiu desviar e uns que não conseguiu derrubar bateram contra sua barreira. Suas barreiras quebraram, mas ele as reabasteceu imediatamente. Sua visão estava turva por causa das múltiplas pilhas de suas barreiras. Ele usou barreiras que só podem se defender de ataques físicos, porque é disso que ele precisará por enquanto. Seu senso divino o ajudou a consertar o que havia de errado em sua percepção. Ele era como um cometa imparável enquanto corria em direção ao exército. Ele cruzou 30 metros em meros segundos. Os anjos defensores estavam de fato preparados, mas não estavam prontos para ele. Eles atacaram antes que ele entrasse completamente, mas ele estava sobre eles antes que pudessem piscar. Nenhum refinador de estágio central de vitalidade pode acelerar tão rápido. Eles estavam despreparados quando ele se chocou contra suas linhas de frente. Em um momento, ele estava no portal, no próximo ele estava em contato com os defensores. Houve um estrondo abafado, então, as linhas de frente se desintegraram. Os anjos na linha de frente tinham escudos defensivos, mas eram construções de energia. Seus corpos não suportaram o impulso que os atingiu. A força da colisão rasgou sua existência como uma faca quente na manteiga. Teriam quebrado os braços se fossem de carne e osso. A abertura, em sua defesa, era o que Soverik precisava. Era como se o fazendeiro tivesse deixado a porta do galinheiro destrancada. Não foi intencional, o fazendeiro deve ter esquecido, mas o lobo apreciará o descuido mesmo assim. Eles não estavam preparados para ele, não foi intencional, afinal, ele é extraordinário. Mas ele apreciará sua supervisão, no entanto. Soverik entrou no exército e começou a dizimá-los. Ele balançou sua lança como uma clava enquanto avançava pelo exército. Por onde passou, anjos se desintegraram. Seus corpos se decompuseram em flashes de luz e energia. Eles podem muito bem ser cerâmicas frágeis e ele é uma bola de demolição. Um simples confronto com ele é um confronto do qual eles não voltam. A energia liberada quando eles se separaram entrou no corpo de Soverik, o que o fez sorrir. É para isso que eu vim aqui. Os anjos eram figuras de luz. Eles tinham uma aparência semelhante aos macacos sábios de batalha, exceto que tinham asas e usavam armadura celestial. Eles também foram organizados em um exército ordenado. Se uns refinadores do estágio central de vitalidade os atacaram como uma multidão, eles serão dizimados pelos ataques coordenados dos anjos. Mas sua defesa coordenada não estava funcionando em Soverik. Primeiro, vieram os ataques físicos. Mas Soverik tinha uma defesa forte. Ele também foi rápido o suficiente para desviar da maioria deles. Eles sabiam que um invasor estava chegando, então se prepararam. Eles não esperavam que o invasor fosse tão rápido, então sua preparação chegou tarde demais. Ainda assim, eles não vacilaram. 2 segundos de batalha, seus ataques mágicos estavam prontos. O que você vai fazer agora? Ele riu enquanto matava para o conteúdo de seu coração. Ele já estava no meio do exército. Ataques mágicos não serão capazes de diferenciar entre amigos e inimigos. Se eles escolherem atacá-lo, eles também danificarão o exército. A hoste angelical não hesitou. Eles atacaram Soverik com uma saraivada de ataques mágicos celestiais. Muito ruim. Ele disse, antes de começar a mudar sua barreira de mana para outras que bloqueariam ataques mágicos em vez de ataques físicos. Barreiras mágicas apenas bloqueiam ataques mágicos, mas o fazem muito bem. Barreiras físicas fazem o mesmo, mas para ataques físicos. Essas duas barreiras estão além do que os refinadores de estágio central de vitalidade são capazes devido à complexidade de suas estruturas.
O que um refinador de estágio central de vitalidade deve ser capaz de realizar é a barreira de mana, um escudo multifuncional. Mas Soverik é uma anomalia. Ele permaneceu despreocupado, enquanto uma chuva de ataques o assaltava. Como você acerta um alvo rápido com um projétil? No caso de um ataque à distância concentrado, como uma flecha, você tem que antecipar a posição do alvo e precisa de precisão perfeita. No caso de um ataque amplo, os requisitos de precisão serão brandos, mas o dano não será focado. Claro, há uma terceira opção: você pode usar um ataque à distância que pode rastrear o alvo. O exército não tem a terceira opção. Se eles escolherem a primeira opção, certamente errarão. Então eles optaram pela segunda opção, mas não foi eficaz contra o adversário. Soverik ainda estava vagando pelo campo de batalha matando enquanto passava. Uns ataques mágicos destruíram aqueles ao seu redor, então, ele se aventurou mais fundo no desfiladeiro, no coração do exército. Uns ataques foram espalhados e, ele poderia reabastecer seu escudo mais rápido do que estava sendo destruído. Nenhum refinador de nível de núcleo de vitalidade normal pode fazer isso. Então, mais uma vez, o plano deles falhou. Ele era um único atacante contra 1000 defensores. Foram uns 1000 defensores que cederam e abriram caminho para ele. Capítulo 199 Imparável, intocável e inesgotável. A lógica dita que ele deveria estar ficando mais fraco, mas não é assim que a masmorra divina funciona. A energia dos mortos alimentará o assassino. De certa forma, é como o impulso crescente de uma pedra rolando ladeira abaixo. Uma vez que começa a se mover, fica mais difícil parar. Este mecanismo foi colocado em prática para que os defensores possam permanecer invictos, quanto mais matarem. Então, se eles estavam um passo à frente, eles permanecerão para sempre à frente. Quem planejou essa defesa se preparou para quase tudo. Mas eles não esperavam começar a perder desde o início. A pedra deles não estava rolando, estava sendo empurrada para trás desde o início. Soverik continuou pressionando-os e o exército continuou cedendo. Nada funcionou, nada poderia funcionar, contra a anormalidade que era Soverik Gastorix. Ele era um porrão capaz de passar de parado para velocidade máxima instantaneamente e depois parar instantaneamente. Esquivar-se era moleza com aquela velocidade. Uns ataques o errariam por pouco. Não havia ataque impossível de se esquivar para ele. Seus ataques eram mortais, precisos e rápidos. Uns defensores só perceberão que ele está vindo até eles com seu sentido divino, seus sentidos gritarão a destruição iminente, mas todo esse aviso é em vão. Sua consciência desaparecerá, antes que eles possam fazer qualquer coisa que valha a pena escapar de sua morte. Ele avançou assim, imparável, intocável e inesgotável. Quase como um deus entre uns mortais. Ele era uma existência insondável. Uns mortais inferiores não podiam entender, ou imaginar, como ele faz o que faz. Eles só viram flashes e ouviram trovões. Eles não conseguiam imaginar o quão grande era a tempestade ou onde eles estavam nela. Eles estavam à deriva, perdidos e sem direção, então Soverik os varreu. A energia dos anjos mortos entrou no corpo de Soverik, como um fluxo constante de provisão. Foi revigorante e viciante. Ainda assim, ele se conteve para não perseguir o exército enquanto eles recuavam em defesa. Ele os havia empurrado para a entrada do túnel. Ele riu alto e gritou com eles. Estou reivindicando este lugar em nome do plano Virut. Venha e tome onde mim, se você recusar. Então ele voltou para o portal. O túnel era estreito. Só poderia permitir que cerca de 30 sábios de batalha ficassem lado a lado. O exército angelical encheu o túnel de 100 metros de comprimento com mais de 1000 soldados. Era seu trabalho extinguir qualquer sinal de ataque antes que se tornasse algo relevante. Eles falharam, mas ele tinha certeza de que isso não era tudo o que eles tinham. Soverik voltou ao portal para encontrar um de seus generais e 39 outros soldados. O portal só pode permitir a entrada de uma única pessoa por segundo. Isso significa que o exército levará mais de 11 dias para se reunir completamente na masmorra. Eles podem fazer isso, eles só precisam de espaço para fazê-lo. Afinal, ele não os fez lutar por 22 dias seguidos para nada. Sua luta anterior levou menos de 1 minuto, então ainda não havia muitos reforços. Mas 1 hora é mais do que suficiente para eles conseguirem mão de obra suficiente para proteger o cânion. Os soldados já estavam se organizando de acordo com o plano. Eles saudaram o comandante do exército assim que o viram.
Sua armadura dourada era impecável, porque seus inimigos não eram de carne e osso, e porque ele usava seu escudo a maior parte do tempo. Mas eles podiam ver uns vestígios da batalha que ocorreu aqui. O chão estava rachado em vários lugares. Existem crateras profundas formadas pelo impacto de sua arma no solo. Uns sinais do uso de vários feitiços podiam ser vistos na superfície chamuscada e revirada. A luta deve ter sido intensa. No entanto, seu comandante saiu por cima. Ele havia cumprido sua promessa. Ele conseguiu um ponto de apoio para eles. Agora, eles tinham que mantê-lo à vontade. Temos dias pela frente. Precisamos permanecer afiados. Ele disse a eles. Ele estava certo. O túnel se abriu para um desfiladeiro. O desfiladeiro dentro do canhão tem a forma de um cone. Ele se expande do túnel para um plano largo, mas curto. O desfiladeiro tem mais de 10 quilômetros de comprimento, e está cheio de 10 milhões de anjos. É aqui que está o principal exército dos defensores. Cada deus poderia ter mais do que isso no passado, mas a maioria de seus poderes foram perdidos e usados para transformar a planície divina. A forma cônica do desfiladeiro entre as duas montanhas é para limitar as opções dos atacantes. Uns deuses sabem que, às vezes, os números não são o fator mais importante em uma batalha, mas sim a mobilidade do exército. Uns deuses não sabem quanta força de trabalho a planície principal enviará para eles, mas o desfiladeiro limitará o quanto eles podem efetivamente usar. É a estratégia do túnel novamente. As coisas ainda estavam a favor dos defensores, mas isso apenas se não houvesse mais atacantes como Soverik. Mesmo que Soverik seja único, eles não podem permitir que ele faça o que quiser dentro do túnel. Então eles enviaram mais de seus soldados para atacar o túnel e interromper as atividades dos atacantes. Tenho que começar a trabalhar, disse Soverik quando ouviu a correspondência dos atacantes que se aproximavam. O som soou dentro do túnel como a promessa de derrota, mas Soverik não sentiu medo. Como ele poderia temer a presa? As galinhas não podem organizar um golpe contra seu açougueiro, não importa seu número. Ele só sentiu a expectativa e a esperança de que eles não fugissem rapidamente. Ele liberou um pouco de seu ímpeto quando deu um passo à frente. Então ele borrou para enfrentar uns atacantes. Eles não podem se aproximar do portal, agora, ou então, eles vão matar uns poucos que passaram. O reforço precisou de tempo antes que eles pudessem se defender. Capítulo 200 Moagem na masmorra. Apenas 30 minutos devem ser suficientes. Ele disse para si mesmo enquanto corria para frente. Isso deve ser tempo suficiente para o exército se firmar na masmorra. Enquanto isso, ele deve enfrentar as hordas de anjos. Não era uma tarefa para ele. Ele tinha um sorriso no rosto enquanto dizimava todos os ataques enviados ao túnel. Ele era como um pequeno gigante. Mesmo seus próprios passos criaram ondas de choque que desestabilizaram o inimigo. As coisas não eram como na primeira vez que ele entrou na masmorra. Eles não podiam antecipá-lo desta vez. Em um momento, eles estão entrando no túnel de maneira imponente, no momento seguinte, algo os atingiu e eles não sentem nada. Seus ataques rasgaram através deles, e suas defesas. Sua velocidade incompreensível o fez escapar da maioria de seus ataques e as barreiras ao seu redor o protegiam dos perdidos. Sua armadura pesada não estava vendo muito trabalho. Estava lá apenas para aumentar seu peso e seu impulso. Dá a ele um pequeno impulso que o faz bater com mais força e correr mais rápido. Os anjos finalmente desistiram, depois que duas tentativas de recuperar o túnel falharam. Eles não responderam, não importa o quanto Soverik os provocasse. Soverik levantou a cabeça para o céu do divino céu azul da masmorra divina. Então ele sorriu e disse: Eu posso ver você. Ele deu de ombros, quando não recebeu nenhuma resposta. E voltou para o túnel. Ele tinha certeza de que estava sendo observado, havia sentido inúmeros olhares sobre ele. Isso é péssimo. Não foram nem 5 minutos. O que eu faço agora? O exército havia desistido cedo demais. Ainda assim, as lutas anteriores não foram em vão. Ele havia adquirido uma grande quantidade de energia em seu corpo. Essa energia foi obtida de seus inimigos mortos. Soverik esfregou as mãos em antecipação. Eu também poderia construir meu segundo portão. Poucas coisas podem deixá-lo feliz ou demonstrar emoções. A emoção da batalha e o fortalecimento são os dois mais importantes. É melhor quando ele pode ter uns dois ao mesmo tempo moendo nesta masmorra divina.
No andar final da masmorra divina. Antes de Soverick começar sua fúria, Kyod e os celestiais restantes estavam dando um pequeno jantar. Eles estavam conversando alegremente. As coisas têm sido boas. Os deuses ficaram zangados com as mudanças abruptas em seu modo de vida no início, mas mudaram de ideia e se estabeleceram em sua nova vida. Ajudou o fato de eles não terem escolha. Eles não podiam nem cair mais. Você não pode cair do ponto zero a menos que perca sua vida também. Os deuses tinham paz, tinham vida e futuro. E um bom futuro também. A defesa deles foi quase perfeita. Od havia usado sua antiga autoridade para estabelecer o primeiro estágio da masmorra divina. Ele tinha a maior confiança em seus vários planos para resistir a qualquer coisa que o avião principal pudesse lançar contra eles. Ele não é o deus das batalhas à toa. Os deuses apenas tiveram que esperar por aquele que os libertaria. O que há para não gostar? Então eles se acomodaram. Os deuses celestiais estavam conversando e se divertindo. Eles não recebiam nenhum ataque há meses e os ataques anteriores foram frustrados facilmente. A ausência de ação por parte do avião principal por tanto tempo deixou Kyod inquieto. O avião principal enviou ataques logo depois de ativar a masmorra divina. Mas então eles pararam de repente. O avião principal poderia ter desistido. Ele engoliria o sapato antes de acreditar nisso. Ele sabe que a primeira coisa que qualquer exército fará antes de atacar com força total é coletar informações. Então eles planejam e executam seus planos. O avião principal estava planejando agora. Em caso afirmativo, como eles poderiam obter qualquer informação sobre a masmorra divina? O protocolo do último dia era um segredo conhecido apenas pelo Deus Supremo. Era um conhecimento que apenas uma pessoa poderia saber de cada vez. Considerando o sigilo do assunto, sua execução abrupta e as diferentes medidas preventivas que ele implementou, não deveria haver como o plano principal coletar informações sobre a masmorra divina. As tentativas anteriores do plano principal foram frustradas facilmente e ele se certificou de separar a masmorra divina do plano principal com aquele portal como a única conexão entre eles. De acordo com seu entendimento, não há como o plano principal se infiltrar ou interferir no funcionamento do plano divino. É por isso que eles não podem conectar seus dispositivos de comunicação à rede principal do avião. Ele também tinha certeza de que aquele terrível deus da destruição da origem seria indefeso contra a masmorra divina, ou porque mais ele não fez nada. Tudo parecia estar indo a favor dos deuses, exceto que ele não poderia ficar à vontade sabendo quem são seus inimigos. O conselho racial poderia perder? Sim, mas altamente improvável. Mas eles não desistiriam sem lutar. Então, o que eles estão preparando? Ele se perguntou. Od tinha fé em todos os seus métodos preventivos, mas sabia que as forças do avião são insondáveis. Os poderes e habilidades dos sábios são inconcebíveis. Mas por que eles estavam explorando se tinham informações? Porque eles permitiriam que o plano divino se transformasse na masmorra divina se soubessem de seu plano. Eles poderiam ter invadido o plano divino e acabado com tudo. Então, o que ele está perdendo? Então o núcleo da masmorra piscou e soou um alarme. Um invasor estava chegando e não era favorável ao destino dos deuses. Não haveria nenhum tratamento especial permitido para este invasor. Temos um atacante. Já era hora. Vamos assistir à falha. É curto, mas épico. É bom ver uns merdinhas explodindo em sangue. Um celestial disse emocionado. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.